Bom dia. Bom dia. Queria compartilhar uma coisa muito linda na Parashá, que eu vi esses dias, que é o seguinte. No final da Parashá tem 2 episódios que não se dá muita atenção para eles, mas são episódios diferentes que acontecem. Então, a Torá conta pra gente que teve uma pessoa que ele foi lá e ele blasfemou, ele xingou o nome de Hashem. Ele saiu do acampamento, foi lá e xingou o nome de Hashem. E aí, separaram ele, colocaram ele numa prisão. E, simultaneamente, a Torá conta pra gente uma outra história de quem? Lembra? Daquele cara que ele foi lá e ele catou gravetos no Shabat. E também ele foi separado e foi decidido o que queria se fazer com ele. Então, o que é interessante é que, primeira coisa, na Torá não existe nenhuma pena chamada prisão. Encarceramento não existe essa pena na Torá. Existe, enquanto você não tem o que fazer com aquela pessoa, está esperando o veredito, alguma coisa assim, então você precisa conter a pessoa para que ele não ofereça perigo para outras pessoas. Mas, como pena, isso não existe. Na Torá tem as penas capitais, tem a pena de chibatadas, tem multa, mas a pessoa ficar impossibilitada de produzir como um ser humano, isso não existe na Torá. Apedrejamento também? Pena capital. Então, tem 4 formas de penas capitais. Uma delas é o chamado apedrejamento asquilá. Então, a pessoa que ele foi lá e a linguagem que os sábios falam ele abençoou o nome de Hashem para sequer se expressar. Então, é um eufemismo, uma maneira da gente se expressar. Então, essa pessoa, ele foi colocada numa prisão porque não sabiam o que fazer com ele. Eles não tinham uma orientação clara de Hashem qual seria a pena dele. Então não colocaram ele junto com outro cara que já sabiam qual seria a pena dele. Entendeu? Cada um ficou na sua cela separada. Então diz Urashi, os Chachamim, citei Chachamim, apontam pra gente. Por quê? Porque o cara que ainda não sabiam o que fazer com ele, você não vai colocar ele junto com aquele que está no corredor do contrário da vida. O que aconteceu com ele no final? Ele foi morto. Mas não se sabia até então. Aqui a gente vê a sensibilidade que a Torá tem. E Hashem falar o seguinte, olha, esse cara fez uma coisa gravíssima. Provável até que ele vai ter pena de morte. Mas não vamos colocar ele ao lado de uma pessoa que seu veredito já está decidido. Por quê? Porque talvez não vai ser esse o veredito dele. E você vai deixar ele sofrendo por 1 hora, por 2, por 1 dia, por 2, achando que ele vai morrer desnecessariamente. Isso aqui a gente vê, um exemplo, entre outros da Torá, como a Torá se preocupa até mesmo com o criminoso. Isso é uma coisa que hoje, muitos anos depois, se preocupa das leis, como que você vai tratar o prisioneiro e etc., que afinal de contas são seres humanos que erraram. Mas ainda assim, eles têm o direito e têm que ter a dignidade. Cada um de acordo, tem as regras para isso, mas você vê como a Torá se preocupou, mesmo com ele, para ele não ter esse mal-estar. Ele não se preocupou com o mal-estar dos outros ou de Hashem quando ele saiu e falou o que ele quis. Mas Hashem vai lá e se preocupa com ele e fala, eu não vou deixar você ficar com mal-estar, o povo de Israel se preocupou, que talvez você vai achar que você merece morrer e talvez você não mereça. Olha a sensibilidade que a Torá coloca, que a gente deve ter com as pessoas. Então, estamos agora no período de Sfirat HaOmer. E justo nessa Parashá, ela conta pra gente sobre a contagem do Omer. Comentei agora há pouco, a Halachá, as leis em relação a isso. E a gente sabe que nesse período, a gente não pode fazer festa, não corta cabelo e etc. Porque nesse período faleceram os 24.000 alunos do Rabi Akiva. Então, interessante, faleceram. Mas não poderia deixar o luto deles para outro momento no calendário? Tá certo que eles faleceram agora, mas estão agora se preparando para receber a Torá. Saímos do Egito. Inclusive é chamado, o Shavuot, é como se fosse o 8º dia de Pesach. Pesach, originalmente em Israel, você tem 7 dias. Sukkot, você tem 7 dias, mais um, que é o Shmini Atzeret, Simchat Torah. Fora de Israel são 9. O Pesach também são 8 dias.
são 7 dias que a gente saiu do Egito, e se estende até chegar na próxima festa, que é o Shavuot. Então é uma coisa só, no meio da festa, entre aspas, quando você está se preparando para receber a Torá, de repente se começa um negócio que parece que não tem nada a ver. Tudo bem que historicamente justo aconteceu, mas por que justo aconteceu nessa época? Não poderia acontecer em outra época? Que eles morressem? Deixa para aquelas 3 semanas de luto pelo templo, tem outros momentos. Eu vi uma explicação muito linda, que é baseada na seguinte passagem. Nossos sábios trazem para a gente, quando Moshe Rabbeinu, assim traz a Gemara, ele sobe aos céus para receber a Torá, ele vê que Hashem está escrevendo uma Torá. E o que Hashem está escrevendo? As coroas das letras da Torá. Algumas letras da Torá, por exemplo, Gimel, Shin, etc., eles têm como se fossem uns 3 fiozinhos que você puxa para cima. Isso chama Tagim. E Hashem, então, está escrevendo essas letrinhas, esses detalhes, e Moshe Rabbeinu pergunta, o que é isso? Porque dá para ler sem isso, não é necessário. E Hashem fala, isso faz parte, e vai ter um homem, daqui muitos anos, um rabino chamado Akiva, filho de Yosef, o Rabi Akiva, que ele vai conseguir deduzir Tilei Tilim Shel Alachot, dezenas, milhares de alachot, de leis, só do fato de cada letra ela ter esse fiozinho a mais. Quem estuda o Talmud sabe como que uma palavra na Torá, uma letra na Torá, a ordem da Torá, tudo você pode extrair muitas leis. Desses detalhes, você pode extrair, ele vai extrair milhares, dezenas de alachot. Até que Moshe Rabbeinu vira e fala para ele, bom, então se é assim, deixa ele dar a Torá, por que precisa eu? E a história continua. Mas eu queria parar nesse momento. Se você hoje abrir o Talmud, você não vai encontrar essa alachá em lugar nenhum. Cadê essas alachot extraídas dessas coroinhas que estão em cima da Torá? Não tem. Então, dizem nossos sábios que quando a gente está se lamentando pelo falecimento dos 24 mil alunos, na verdade, simultaneamente a gente está se lamentando por outra coisa. O que eles representavam. Para quem o Rabi Akiva ensinou essas leis? Para esses. O que ficou deles? Não temos. Então, quando a gente se lamenta, a gente está se lamentando também pela Torá e conhecimento absurdo que ele transmitiu para os seus 24 mil alunos. Pelo jeito, devia ser muito legal, porque para atrair tanta gente, devia ser uma coisa fantástica, e a gente não tem. Nós temos, toda a Torá oral que nós temos é graças ao Rabi Akiva, porque depois dos 24 mil, ele foi lá, procurou novos alunos, recomeçou do zero, e com 5 alunos ele reconstruiu um império, que é o império da Torá oral que nós temos, veio a partir desses 5 alunos. Mas, dos 24 mil alunos, não temos nada. Está escrito, inclusive, quando Moshe Rabbeinu faleceu, estou voltando agora para trás, também foram esquecidas 300, não lembro quantas exatamente, alachot, leis. E no período de luto de Moshe Rabbeinu se esqueceu. Então, curioso, não só que estavam de Shivá se lamentando pelo Moshe, também, simultaneamente, tinha uma certa ausência do conhecimento do que Moshe Rabbeinu ele trouxe. Depois teve um homem chamado Otniel Ben Knaz, que ele foi o sucessor de Yoshua, ele conseguiu resgatar essas leis, ele trouxe de volta, ele se lembrou, e ele foi nomeado como o sucessor do sucessor de Moshe. Essa é a história. Mas esquecer as leis e período de luto tem a ver uma coisa com a outra. E olha que coisa mais linda. O nome desses risquinhos em cima das leis é coroas da Torá. Ele estava colocando como se fosse, a gente chama de tagim, mas são coroas, coroinhas em cima da Torá. O que significa uma coroa? Para que serve uma coroa? Rei. Para que tem a coroa? Para mostrar que... Para você poder identificar, diferenciar. Essa aqui é uma pessoa diferenciada. Importante. Quando o povo de Israel virou e falou, Naaseh venishma, faremos e ouviremos, o que eles ganharam? Ganharam 2 coroas. Uma pelo Naaseh, outra pelo Nishma. Faremos e ouviremos. Quando que eles perderam essa coroa? Fizeram um bezerro de ouro, eles perderam essas coroas. O que significa essa coroa? Cada um ganhou uma coroa, colocou na cabeça? A criança faz aniversário no lugar, fazem para ele aquela número 3, coloca a coroa, ele se acha o rei da... Legal! O que é essa coroa?
A gente tinha uma coroa, levou, e a gente podia vender essa coroa. O que é essa coroa? Eu vi uma explicação maravilhosa. Que tem uma linguagem que nossos sábios eles usam, que é a seguinte. Kavod, dar kavod para uma outra pessoa, é você conseguir colocar uma coroa na outra pessoa. O que significa isso? Os alunos do Rabbi Akiva, eles morreram justamente porque está escrito que faltou para eles kavod, um para o outro. Eles se importavam demais um com o outro, mas eles não davam kavod necessário um para o outro. Kavod é você reconhecer que a outra pessoa pensa diferente de você. Ele te ama, você ama ele, mas você não concorda. E você tem que saber respeitar que tem pessoas que não concordam com você. Apesar que você tem toda a razão no mundo, mas ele também tem a razão dele, e você vai saber respeitar o lugar de outra pessoa. Isso é um trabalho muito difícil, especialmente dentro de um convívio familiar. Porque, infelizmente, você escuta de irmãos que brigam. Você não briga com o teu porteiro do mesmo jeito. Você não briga com o teu sapateiro do mesmo jeito. Porque se o sapateiro ele volta para outro cara, você não está nem aí. Não é da todo o teu convívio. Aquela pessoa que você convive, que você se importa, que você ama, como você pode votar ou torcer para aquele outro time? Você está errado. E eu vou ficar lá me desgastando para mostrar para ele que ele está errado. Foi esse o erro deles. E o erro deles, a discussão deles não era eleitoral, política, esporte. Qual que era a discussão que eles tinham? Era de Torá. Então, mais ainda, eu tenho um motivo muito bom para mostrar como eu sou Ashkenazi, eu tenho razão. Ou eu sou Sfaradi, eu tenho razão. Eu sou judeu verdadeiro. Você não entendeu? Você não estava na aula ontem do Rabbi Akiva? Você não entendeu o que ele falou? Você não prestou atenção? E aí começam as discussões. Eles tinham muito amor, como ensinou o Rabbi Akiva, mas faltou levemente, fizeram tzadikim, esse respeito. Respeito significa reconhecer que a outra pessoa pensa diferente de você. E ele merece e ele tem uma coroa independente da sua. Coroar a outra pessoa, saber que ele é único. Normalmente quem ganha a coroa? Quem é especial. Cada um do povo de Israel é especial. Cada um é escolhido. Cada um tem sua forma de pensar. E ainda assim o nosso papel é colocar de volta aquela coroa que a gente perdeu. Eu consegui olhar para o outro Yehudi e colocar nele uma coroa. Eu consigo enxergar que você é especial. Com todas as falhas que você possa ter, o meu papel é encontrar a coroa que você tem. Encontrar as qualidades que você tem. Esse é o papel de um pai, esse é o papel de um professor, esse é o papel de qualquer pessoa que... Esse é o papel de um pai, de um professor, ou qualquer pessoa que quer ter um bom convívio, ele precisa encontrar isso dentro da outra pessoa. Toda pessoa tem qualidades e nós temos a função, a missão de encontrar a qualidade dentro do outro Yehudi. Vamos voltar à pergunta que eu fiz no começo. Por que será que a gente lembra os alunos do Rabbi Akiva nessa época? Porque nessa época foi quando o povo falou na Seven Ishma. Só que depois de receber a Torá, eles foram lá e perderam aquela coroa. Os alunos do Rabbi Akiva, muitos anos depois, também perderam simbolicamente essa coroa. Perder a coroa significa que eles não souberam dar o kavod para outra pessoa. Qual que é o nosso preparo espiritual para a gente poder receber a Torá? É a gente ter a mesma sensibilidade que a Torá teve com aquele cara, que mesmo que ele vai ter pena de morte, ele foi lá e fez um dos maiores crimes, que é lá uma transgressão gravíssima da Torá, e vai lá e abençoa o nome de Hashem. Uma afronta tão grande. Bota esse cara no lixo. Não, senhor. Você vai colocar ele separado, e você não vai colocar ele junto com a outra pessoa, para que ele não pense que ele tenha uma pena que talvez não condiga com o que de fato ele vai receber. Coitadinho. Coitadinho. Deixa ele sofrer. Merece. Não, senhor. Não, senhor. A Torá fala para você ser sensível e cuidar da dignidade humana. Mesmo essa pessoa que vai ser condenada, e foi condenada de fato, e o que ele fez foi considerado gravíssimo, ainda assim a gente vai tomar o cuidado para que a comida dele vai ter um pouco mais de sal. Não é fácil. Por isso que não se exige de você que você cuide dos criminosos. Não se preocupa. Mas a gente precisa cuidar daqueles que a gente convive. E com muito menos, a gente já descarta as pessoas e fala, esse aqui não merece. Vem agora o preparo para matar a Torá.
que essa foi a falha que eles tiveram pós-Matan Torá. Essa foi a falha que os alunos do Rabbi Akiva tiveram muitos anos depois, do mestre deles, que poderia ter sido Moshe Rabbeinu, que deu para eles a Torá. Eles absorveram a mensagem de amar ao próximo, mas não souberam respeitar uns aos outros. Por isso, nessa época, quando você entra no teu carro, você quer ligar a música, você fala, não vou ligar. Por que será? Muitos anos depois, é para você se lembrar que esse é o momento de a gente melhorar o respeito um com o próximo. Não, eu estou precisando comprar uma roupa nova. Espera, vai chegar o momento para você lembrar que a gente ainda está sofrendo, porque talvez ainda não consertamos aquilo que precisava ter consertado. Então, a gente volta. A Torá contou para a gente da sensibilidade que ela teve com aquele cara. E aqui a gente está nesse período que a Parashá conta para a gente dos Sfirat HaOmer. Estamos durante os Sfirat HaOmer. E por que justamente nesse momento que a gente lembra essa história dos alunos do Rabbi Akiva? Não só porque historicamente aconteceu nessa época, mas o conteúdo dessa história condiz justamente com o preparo que a gente tem que ter para a gente poder receber a Torá. Receber a Torá significa a gente conseguir olhar as qualidades de qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem qualidades, independente de quem seja. Você vai encontrar lá no fundo, a pessoa tem qualidades. Às vezes está bem oculta, mas o nosso papel é coroar a outra pessoa e mostrar como ela é uma pessoa indispensável dentro desse mundo. Lembrei de uma história, tinha o famoso maestro Toscanini, e ele... Uma vez ele tinha uma orquestra que ele tinha organizado, mas ele não estava lá presencialmente. Ele escutou a orquestra dele pelo rádio. Ele era um maestro, mas ele escutou pelo rádio. E você pode imaginar a transmissão de rádio, como que era, muitos anos atrás. E ele está escutando, e ele vira e fala, está faltando, dos 20 violinos, está faltando um. E aí o cara que estava do lado falou, você está brincando, você tá sonhando. Depois ele foi verificar, até chegar a informação, de fato, um cara ficou doente e ficou faltando. Uma orquestra de 100 músicos, 20 violinos tocando exatamente a mesma nota. Falou, como que você sabia? Ele falou, fui eu que escrevi essa música. A gente às vezes não percebe o impacto que a gente tem. Eu sou mais um. Coroar o outro Yehudi, você perceber e realmente você falar, você é indispensável. Nós precisamos de você. E você olhar no espelho e saber que Hashem precisa de você. Eu vi ontem um vídeo do Rebbe que me impactou bastante, que ele estava falando que a pior coisa que a pessoa pode fazer é começar a se comparar. Quando você começa a olhar para outra pessoa, fala, por que eu não sou ele? Por que eu não tenho o que ele tem? Mesmo que seja qualidades boas. Você está deixando de olhar as qualidades que Hashem deu para você. E não adianta você querer tomar o lugar de outra pessoa. Dentro de uma escala, vamos supor, de funcionários, você tem aqui uma produção como chama? Não é em massa, produção em série. Ou industrial. Então o que acontece? Cada um tem a sua função. Não adianta você falar, não, mas eu quero ser a dele. Se você for a dele, quem vai ser a sua? Ninguém vai tomar o seu lugar. Aquele violino, ele é indispensável. A gente tem que ser capaz de olhar e saber que Hashem escolheu cada um de nós. E é isso que Hashem dá pra gente. Mesmo até o exemplo da pessoa, daquele cara que você não está conseguindo aceitar, que é difícil aceitar, é um exemplo extremo. Mas em uma escala muito menor, a gente tem que ser capaz de olhar no espelho da nossa alma e saber que nós somos indispensáveis. Você está aqui de manhã, veio para o Minyan, mas já tem 11. Sim, mas você é indispensável, tanto quanto os primeiros 10 que chegaram. Não é você, porque você sempre chegou primeiro. Mas a ideia de que realmente cada um é indispensável. Isso significa colocar a coroa no outro Yehudi. E esse é o melhor preparo que a gente pode ter para a gente poder receber a Torá. A gente fala no final da Miná, Barcheinu Avinu Kulanu Kechad. Hashem nos abençoa quando estamos juntos. Só que já observei várias vezes onde pessoas precisavam de brachá, e eu falei, se você quer brachá, é melhor você se resolver em casa. Não adianta você querer brachá e estar brigando com a esposa. Não adianta você querer brachá e estar brigado com teus pais. Mas eu estou trabalhando muito, tudo dá errado. Faça as pazes. Quando você tem as pazes, respeita os outros, a brachá vem. Está na Midah. Barcheinu Avinu Kulanu Kechad. Que Hashem mande a brachá a todos os Deus quiser. Pero no se aplica para nuestros enemigos. Ser condescendiente, bonzinho, todo eso. Não. Enemigo